Domingão, 30 de abril, vamos aqui ao nosso radar da semana, nesse último dia do mês de abril. Lembrando, essa segunda-feira, essa semana um pouquinho mais curta, segunda-feira feriado e, consequentemente, a bolsa estará fechada. Então, voltamos às atividades aí, às negociações na bolsa a partir de terça-feira. Mas vamos dar uma olhada geral, como é que o mercado se comportou nessa última semana, nesse último mês. E o que a gente pode ter aí para essa próxima semana, principalmente em termos de oportunidades que eu vou mencionar aqui, falando dos setores também, pelos índices setoriais, falando também de S&P 500, de dólar, de petróleo, de minério. Então fica aqui, vou colocar aqui a vinheta do radar da semana, e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, agradeço demais. Então vamos lá, vamos começar aqui falando do Ibov, depois do mini índice, dólar, depois vem juros, contrato F25, aí eu vou lá para o S&P 500, falo depois de petróleo, minério, na sequência índices setoriais e todas essas ações aqui, PTR4, Vale 3, JBSS3, HPV3, KLBN11, BBAS3, ITSA4, B3SA3, Raio 3, VEG 3, VIVT3, SUSB3, IP3, CEMIG4 e ABEV3. Então ativos aí podem trazer oportunidades no decorrer desta próxima semana. Na verdade, já tem alguns com sinais de alta aí para essa próxima semana. Então vamos lá, Ibovespa terminou a última semana do mês na estabilidade, mais 0,06%, uma boa recuperação no último pregão, ainda dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal e abaixo da média. O que vai ser importante para ter uma expectativa um pouco mais positiva para o mês? Ter algo aqui, uma semana já fechando para cima da média, nova máxima na semana seguinte. Isso traz uma expectativa um pouco maior para o Ibov. Mas lembrando que a tendência no índice Bovespa, pelo gráfico semanal, ainda continua sendo uma tendência de baixa. E gerou um topo descendente nesta semana, perdeu a mínima da semana anterior, está dentro do candles descendentes, então com expectativa de queda ainda pelo gráfico semanal, só que no diário conseguiu fechar bem, a sexta-feira, superando várias máximas anteriores. Então aqui a gente tem um fundo e no semanal a gente tem um topo fraco. O que fica é a informação aqui da sexta-feira, que aumenta a expectativa de poder ter algo realmente para cima. Considerando ali, comparando esse movimento de baixo, quanto demorou esse movimento de baixo, em relação a esse movimento de subida. Então, olhando para o diário, não perdemos ainda, apesar de estarmos dentro de um viés mais de baixa, a gente não perdeu ainda o último fundo ascendente da tendência de alta. E agora gerou um fundo mais alto que o fundo anterior. Então continua dentro de uma tendência de alta e esse candle volta a trazer um viés mais de alta. Por quê? Porque fechou justamente acima de alguns níveis de resistência e pela força que ele apresentou superando as máximas de vários pregões anteriores. Então, viés um pouco mais positivo para a abertura de maio. Abril terminou ali com o Ibovespa fechando em alta de 2,5%. Preso aqui entre as médias, vou colocar do gráfico no lado de cá, que a tela é maior, preso aqui entre as médias, mas com sinal de alta em cima de uma zona de suporte. É um sinal de alta. Até que o mercado mostre o contrário. O que seria mostrar o contrário? Maio, perder a mínima desse fundo, aí a gente teria um viés mais de baixo, olhando mais para o 90, 80 a 85 mil pontos. Seria outra zona de suporte para o índice Bovespa. Antes, logicamente, teria aqui zona de suporte de 93,950 e essa mínima aqui que seria para anular o fundo 96,996. E por falar em maio, maio é um mês mais negativo para o índice Bovespa em termos de fechamentos. Se a gente pegar de 1998 para cá, são 25 anos de histórico, temos 16 fechamentos negativos, 16 fechamentos negativos e 9 fechamentos positivos. Então 9 para cima e 16 para baixo. Só que na média desses fechamentos positivos e negativos, na média a gente tem algo muito parecido. Quando cai ali na faixa de 5,8% em média e quando sobe 5,9% em média no mês de maio. Considerando essa estatística negativa, os últimos 4 maios, ou seja, de 2019 para cá, todos fecharam no positivo. Vinha de uma sequência bem negativa, né, no mês de maio, e a gente pegando ali de 2010 até 2018, uma sequência aqui de 9 anos, tudo negativo, agora a gente já tem uma sequência de 4 positivo, que essa sequência positiva continue para o mês de maio e que o Ibov consiga fechar aí para cima da média nesse próximo mês, que inicia aí nessa terça-feira, dia 2 de maio. Vamos lá, agora falar aqui
dos futuros, pegando aqui o mini índice, também mesma situação, né? A gente tem um sinal de baixa aqui no gráfico diário. Olhando mais para o gráfico diário, a gente tem um sinal de alta que respeitou ali a média. Temos um movimento de subida. Para anular isso e trazer um viés mais de baixa, assim como o Ibovespa, seria perder a mínima desse fundo do gráfico diário, que foi a mínima lá da quinta-feira. Se o Ibovespa fizer a mesma coisa, confirma ainda mais o movimento de baixa do gráfico semanal e gera uma expectativa maior de continuar o movimento para baixo, um viés mais de baixa. Mas nesse momento, o cenário aqui apontando para poder ter algo para cima no mini índice, assim como no Ibovespa. Para saber mais em termos de operações de day trade, focando mais em operações de day trade, terça-feira, 8h45, estaremos aqui juntos. No dólar, nós tivemos um fechamento aqui de semana negativo, semana aí terminando com queda de 1,43% após uma semana forte de alta de 2,8%, tivemos uma queda. Lembrando, para o dólar gerar, vou tirar aqui o ajuste, que eu olho para os níveis de suporte e resistências antigos, tirando o ajuste do dólar. O que é relevante para o dólar, para trazer um viés mais positivo, fechamento aí de uma semana para cima dos 5,100 a 5,110 principalmente. Enquanto isso não acontecer, a gente continua com máximas descendentes aqui. Aqui também a última máxima descendente do mês que fechou. Ou seja, tirando aqui a questão, voltando com o ajuste aqui, um mês de queda na faixa de 2%, fica ainda a chance do dólar caminhar ali para a faixa dos 4.730, 4.700, zona de suporte. Respeitou o suporte ali dos 5 mil pontos até o patamar dos 4.987, mas segue dentro de um viés de baixo. Para mudar isso, o gráfico diário vou colocar aqui o ajuste, o gráfico diário do dólar conseguiu gerar um candle ali de reversão, chamado ali de martelo invertido, para confirmar e gerar uma expectativa de alta, um fundo ascendente, superação da máxima da sexta-feira, 5,050, cria uma expectativa maior de subida, de ter um movimento de alta, melhor ainda se conseguir fechar acima da média móvel de 13 períodos. O fato é que, independentemente da formação desse candle fraquinho dentro de um grande candle de baixa, enquanto não houver superação dessa máxima, a expectativa maior é que o próximo pregão seja mais para baixo. Então, essa seria a expectativa aí para o dólar. Lembrando, para a gente olhar mais para as operações de day trade, a partir de terça-feira, 8h45, estaremos aqui juntos no canal, ao vivo até meio-dia. Seguindo aqui para o contrato F25 dos juros, DI, o que tivemos aqui, ó, uma semana positiva, alta de 0,92%. Estamos aqui dentro de um cenário deixa eu só colocar aqui a questão do ajuste de novo. Estamos aqui dentro de um cenário mais lateral pelo gráfico semanal. Então a tendência continua sendo a tendência de baixa, os movimentos principais, e aqui um movimento mais lateral. Isso, por enquanto, submete a poder ter algo assim, ó, de poder vir aqui para baixo. Mas o fato é que, olhando para um gráfico diário, temos aqui um fundo acima de um fundo anterior, deixando a tendência aqui no DI contrato F25 indefinida e voltando a ficar positiva, com um viés um pouco mais de alta, ao retornar para cima desse topo anterior. Região aqui localizada na casa dos 12,14, de 12,10 a 12,14, zona de resistência, acima desse nível de preço, chance maior de ter, na verdade, chance maior é, temos uma tendência de alta e sinalizações de alta para cima da média, para cima dessa região que possivelmente sendo superada, fica mais para operações aí de compra no F25. Então, olhando onde se encontra lá no gráfico mensal, bem em cima ali da média, podendo gerar um fundo ascendente, ainda fundo acima do fundo anterior, mantendo a tendência de alta de prazo maior, que já deu um indício de enfraquecimento essa tendência. Se a gente pegar aqui os últimos topos, ó, ligando a linha aqui, os últimos topos, está respeitando essa linha. Temos aqui, se eu pegar só os fundos também, a gente está dentro desse canalzinho aqui de alta. Perdendo essa região, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo. Mas como está aqui no suporte desse canal, ficar de olho aí nesse próximo mês. Superação aí dos 12,14 já é um indício positivo, um sinal de fundo lá no gráfico mensal em cima da média. E no gráfico semanal, nada, não seria algo tão... Nossa, tá claro que agora o negócio é muito maior para cima. A gente vai ter que avaliar justamente no decorrer de maio o comportamento do DI em cima dessas zonas de resistência aqui, média móvel de 13 períodos. Tem essa outra máxima que é um topo também lá no gráfico diário por volta dos 12,32. Mas de maneira geral, pelo menos está num ponto importante que pode trazer um movimento maior aí de alta. Por enquanto, começou fraco para ter essa expectativa de olhar para cá e falar assim, nossa, está com a cara que vai rasgar para cima aí
F25. Por enquanto não vejo dessa forma. Seguindo aqui para falar agora primeiramente do S&P 500, fechou a última semana com boa recuperação, estava aqui com topo, no mesmo nível de topo anterior, conseguiu reverter basicamente isso aqui, ou seja, conseguiu ali vir a superar a máxima da última semana. Então eu quero um topo, bateu na média aqui, já gerou sinal para cima. Então isso é algo positivo. O S&P 500 termina fechando o mês positivo. Eu tinha até essa expectativa do fechamento mais positivo. A gente faz um comitê mensal aqui dentro da DV Invest sobre expectativas para o próximo mês, ou seja, sempre no fechamento de cada mês. E no mês passado, com base num gráfico trimestral do S&P 500, eu mencionei, está fraco a subida, mas por enquanto o viés é de alta. Olhando aqui tudo que estava acontecendo, semanal, mensal, o viés é de alta. Então minha expectativa era poder ter realmente algo para cima, mas nada tão relevante. Se eu pego aqui e comparo esse movimento de baixo para esse movimento de subida, está fraco ainda. E se eu olho para cá 12 meses, até falei isso hoje nos meus stories, no meu perfil no Instagram, o Dalton Vieira. Lembrando, o Dalton Vieira não tem nenhuma letra repetida, não tem nenhum ponto, não tem nenhum underline, não tem... Porque se tiver, ou está faltando uma letra no final, ou trocar o O por um zero, é um perfil fake que está tentando se passar por mim e aplicar um golpe aí em vocês. Então fique muito antenado nisso e principalmente não acreditar em fórmula mágica, né? Que você vai te dar um retorno aí rápido, rentabilidade garantida, ou pegar seu dinheiro e botar lá em criptomoeda. Não sou eu que vou fazer isso de jeito nenhum, não vou pegar seu dinheiro para aplicar aqui, porque até eu como analista de investimentos eu não posso fazer isso. Então aqui nós temos no S&P 500 esse sinal de baixa no gráfico anual. Isso aumenta a chance de acontecer o quê? O movimento lateral ou o movimento de baixa. Beleza, aí só que no gráfico trimestral a gente tem um movimento aqui para cima. Então segue apontando para cima, mas está mais fraco do que foi a queda. Então a expectativa é de romper aqui? Não, não é. É menos provável, mas não é impossível, mas é menos provável. A expectativa é, olhando para o que está acontecendo, ainda podemos ter algo maior para cima. Mas com a possibilidade de fazer isso aqui, ó, um topo abaixo desse topo anterior e voltar a ter um movimento para baixo. Então abre o mês de maio de forma mais positiva o S&P 500. Se vai fechar positivo ou não, já começa a gerar uma certa dúvida. A gente teve aqui um movimento para baixo mais ou menos ali de uns 9 meses, até essa mínima aqui. E daqui para cá a gente já está basicamente com 7 meses. Então a expectativa possa ter mais 2 meses aí, não positivos, mas dentro desse movimento de alta aqui, dessa movimentação mais fraca de subida, ainda essa expectativa de poder ter algo maior para cima no S&P 500. Seguindo aqui para o petróleo, mês terminou aqui praticamente estável, um leve alta de 0,65%, tinha começado bem, mas perdeu um pouco de força. Onde perdeu força? Na zona de resistência. Superou a máxima do mês anterior? É um sinal positivo, é um fundo, só não foi um dos melhores, porque é melhor quando fecha acima dessa máxima. Não fechou. Então a gente está preso, igual o Ibovespa está entre as médias, aqui a gente tem petróleo entre as médias também. Uma zona mais de indefinição. Mas como temos um movimento, um sinal de alta, para anular esse sinal de alta, só voltando para baixo de $70 basicamente. No gráfico semanal do petróleo, tivemos uma semana que foi de queda, mas que parou em cima de um suporte ali do gap de alta. O que seria algo positivo para o petróleo, no sentido de ter um viés mais de alta aqui? Acontecer isso aqui no decorrer do mês de maio. Romper essa região aqui de resistência, um pivô de alta, uma retomada da tendência de alta de curto a médio prazo. Fechamento de uma semana para cima já da média, principalmente para cima de 82 e 84 nessa próxima semana, seria ainda mais positivo nessa expectativa de poder ter um viés mais de alta aí para o petróleo. Minério que foi bem mal, né? Olhando o mês aqui, ó, gráfico mensal, queda de 18,6%, bem mal, minério, né? O setor de materiais sofrendo aí, Vale, Usiminas, Gerdau, enfim, os ativos sofrendo um pouco mais. E aí a gente teve esse movimento forte de baixo. Se eu pegar aqui, ó, foram 3 meses para cima e esses 3 meses basicamente correção. Podemos ainda ter algo aqui gerando um nova mínimo, mas com chance de ter alguma recuperação de toda essa queda. Quais são os indícios aqui para a gente poder ter essa recuperação? Olhando para um gráfico diário, teria que ter realmente algo mais relevante ali para cima da média no decorrer do mês, para ter algo mais positivo. Porque por enquanto ainda pode ter algo aqui, mas fica um viés um pouquinho mais de baixo. A gente está olhando para o curto prazo, dentro de uma tendência de baixa ainda no minério, então precisa, e olhando principalmente para o gráfico semanal,
terminaram a semana aí quebrando essa sequência de máximas descendentes. Aqui, ó, desde esse ponto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 máximas descendentes. E abrindo aqui a próxima máxima, né, descendente ou ascendente, enfim, teria que gerar esse fundo para aumentar a probabilidade de subida, de poder parar aqui 3 para cima, 3 aqui para cá e depois ter algo para cima. Seguindo agora para a gente falar dos setores, índices setoriais, setor de consumo. Pegando aqui o gráfico semanal do setor de consumo. Deixa eu... já está com os ajustes. Fraquinho ainda, se eu pego o semanal aqui, é um movimento bem lateral. Apesar de ter acabado a semana bem, está ainda fraco o movimento. Se eu pego aqui todo esse movimento aqui, ainda podemos ter algo ainda maior para cima, mais umas 2 semanas aí. Mas, olhando a forma como está acontecendo, ainda fica com um viés aqui para baixo. Precisa realmente gerar um sinal mais forte aqui, mais relevante, que seria superar essa máxima aqui, ó, lá no mensal, superar a máxima do mês anterior, que já não conseguiu dar sequência, renovar as mínimas descendentes, e consequentemente, se fizer isso, aí aumenta a probabilidade de a gente ter um repique. Igual aconteceu aqui, um repique é uma correção que pode buscar a média móvel de 3 períodos, uma correção que pode buscar a média móvel de 13 períodos, e depois ter algo para baixo. Não que vai acontecer desse jeito, mas precisa primeiro, para ter um viés um pouco mais positivo dentro do setor de consumo, a gente vê aqui o ICOM superando os 2.712. Enquanto isso não acontecer, ficamos aqui encaixotados, setor um pouquinho mais complicado nesse momento. Gráfico diário até fechou bem, mas é um candle de alta forte, igual esse aqui aconteceu, um candle de alta forte que não evoluiu. Se eu olhar só pela volatilidade aqui, opa, gerou uma mudança de tendência, um fundo duplo, que pode buscar aqui essa região de resistência. Ótimo, é isso aí. Por enquanto é isso. Enquanto não voltar para baixo dessa mínima, o viés um pouquinho mais positivo olhando para o gráfico diário. E a X é que está muito bem, olhando para o gráfico diário, o pivôzão de alta, gráfico semanal, mensal, olha como é que fechou o gráfico mensal, lá para cima da média. Depois um grande candle de baixa que para ali em cima da zona de suporte, oscila abaixo, mas aí vem uma força compradora. Hein? Lembrando que a força compradora são nos ativos, então nas ações que compõem aqui o índice. O índice representa a média de comportamento dessas ações que compõem o índice. Fechamento bom, de maneira geral representando que na média os ativos do setor elétrico estão bem, então melhor desempenho aí, de maneira geral. E aí a gente tem aqui, ó, boas semanas de alta, representando o final da tendência de baixa. Então o cenário é positivo, podemos até ter um mês negativo, mas o cenário é bem positivo para o setor elétrico de maneira geral. Então é bom ficar atento aí em correções no decorrer do mês de maio, movimento de baixa no decorrer do mês de maio, seja semanal, seja no gráfico diário. Dentro desse setor pode trazer oportunidade de compra. Seguindo o financeiro também, até se recuperou bem, ó, fechamento bom do mês, alta de 7,87% para cima da média móvel de 13 períodos. Também gerando um sinalzinho de alta, expectativa de alta. Semanal também começou forte o movimento. Está aqui um pouquinho mais lateral. Pode até trazer outro candle aqui, mas ainda fica uma expectativa de poder romper aqui para cima essa zona de resistência. Então mais um setor aí para ficar de olho no decorrer do mês de maio, podendo gerar fundo ascendente. Tem até alguns ativos que eu vou comentar aqui, BBS3, vou comentar de TSA4, enfim, que podem trazer um processo de recuperação um pouco maior dessas semanas que foram para baixo, e em 3 semanas já devolveu praticamente todas as semanas que estavam aqui para baixo. Então, né, ponto positivo. Olhando para o gráfico diário, ó, já tem um sinalzinho de alta aqui. Enquanto não voltar para baixo dessa mínima, a expectativa é mais para cima, dentro do setor. Depois, setor de materiais, que é o que está mais sofrendo, né, pegando o gráfico mensal, ó, queda aqui de 3,7%. Dentro do movimento de baixa, comparando ali com os últimos movimentos, ainda teria espaço no preço e no tempo para testar essa zona de suporte e, enfim, depois gerar alguma sinalização para cima. No olhar já, nossa, está maduro para ter um movimento aqui de subida, não vejo muito com esse olhar não. Então, setor para ter um critério extra ali para buscar as operações, no máximo ali eu pensaria no swing trade de maneira geral. Setor... Se eu até pegar o gráfico diário aqui, ó, que gerou um sinal bom de subida, beleza, tem aí uma chance de ter recuperação, mas ainda com muitos desafios pela frente. Enfim, eu optaria mais por operações mais curtas dentro do setor. Pode até realmente ganhar força, mas ainda ficaria monitorando de perto por operações mais curtas. Setor imobiliário ganhou bastante força ali nos 2 últimos pregões. Isso terminou trazendo aí uma semana positiva aí de 3,7%, mas está encaixotado entre as médias.
Aqui o movimento de subida está bem mais fraco. Observe que depois de um grande candle de alta, não consegue dar sequência, já monta um grande candle de baixa, agora volta um candle de alta. Ainda desafiador, pegando até o mensal aqui, ó, ainda desafiador o movimento de subida. Então, ainda olho para uma chance disso aqui acontecer. Esse movimento que foi bem mais forte, depois de 2 meses veio aqui forte para baixo. Agora já temos aqui 4 meses, assim como tivemos 4 meses aqui, ó, temos esses 4 meses mais fracos aqui. Então ficar de olho aqui nessa questão aqui, ó, do setor imobiliário. Veio para baixo dessa região aqui assim, ó, perdeu essa região aqui, veio para baixo da média, confirmou aqui um fechamento, principalmente para baixo da região aí de 690, fica mais para baixo aí, a expectativa mais negativa. Mas por enquanto a última informação aqui pelo gráfico diário é mais positiva. Vamos ver se o setor ganha mais força aí, voltando a trabalhar ali acima dos 730. Falando aqui das ações agora, né? Vamos lá pegar as ações, começando pela PTR4. O gráfico semanal ficou basicamente de lado, 0,4% aqui na Petro. Movimento de subida, sinal de baixa em cima de zona de resistência. Para a Petro trazer um viés mais para cima, precisa romper isso aqui, ó. Mas o lado positivo é que fechou bem no mensal, teve um bom fechamento. Com a possibilidade de ter algo maior para cima, superando a máxima desse último mês, superando os 24,62. Chama atenção essa aqui, a gente já teve aqui nesses 4 meses um movimento para baixo, bateu na média, gerou sinal de alta, mas não evoluiu tanto ainda, né? E já temos 4 meses aqui evoluindo, só que não conseguiu ganhar muita força. Então temos que ficar atentos aí, porque se Petro resolver perder essa região aqui, essa mínima da semana passada, 23,10, e ainda gerar fechamento para baixo da média, aí vai aumentar a probabilidade de poder ter algo para baixo. Ou seja, topo no mesmo nível de resistência anterior, apesar do fundo ascendente, vai aumentando a chance de poder ter algo para cá. Lógico, tem que apresentar essa força vendedora. E o primeiro indício seria o que? Ó, em vez de ganhar aí força superando a máxima do último pregão, gerando um fundo na média móvel 3 períodos, a perda da mínima justamente da última semana reforça a chance de queda na ação. Então fica atento, quem está comprado aí abaixo dos 23,10 é um ponto de stop para quem está comprado no swing trade. Depois disso, Vale 3, que terminou aqui a semana em queda de 3,03%, mas foi lá embaixo, recuou, gerou um candle ali de reversão chamado de martelo, superação da máxima desse candle, aumenta a probabilidade de subida para vir a fechar o gap de baixa, que está localizado no 74,66. E podendo até ter algo maior para cima. Mas é um ativo que, por enquanto, dentro do que eu falei até lá no índice de materiais, está 3 meses para baixo, comparando ali os últimos meses. Ainda tem espaço para ganhar força aqui para essa região dos 63, por volta de 63 a 62,50, que seria uma região bem interessante para aporte de prazo maior. Então qualquer foco em compra nessa ação, dentro do que eu até destaquei nesse candle aqui de alta, nesse engolfo de alta, seria mais para swing trade mesmo, contra a tendência, risco um pouquinho maior, tentando pegar um movimento para o fechamento desse gap aqui de baixa, resistência localizada na faixa dos 74,66. JBSS3, focando agora um pouco mais ali no gráfico diário, vou jogar o gráfico semanal do lado de cá, deixar o mensal aqui. Então nós temos aqui na JBSS3 a retomada da tendência de alta. Quem assistiu ao vídeo da quinta-feira à noite, falando que eu comentei esse papel aqui lá no meu perfil no Instagram, que gerou esse fundo aqui, e quem abriu compra seria uma das alternativas de colocar stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Ela rompeu essa máxima, então ela fez um fundo duplo, um pivô de alta, enfim, ela gerou um sinal de alta aqui, trazendo a expectativa de poder ter algo maior para cima. Se acontecer recuo do preço, pegando um gráfico aqui de 105 minutos, recuo do preço no decorrer dessa próxima semana mais curta, fundo ascendente para cima da região que ela rompeu aqui, patamar de 17,51 até os 17,35, gerou sinal de alta acima desse patamar no gráfico 105 minutos, fica mais para buscar a operação de compra em JBSS3. Outro ativo, HPV3, também gerou pivô de alta. Fundo, estava ali com fundo com topo descendente e fundo ascendente. Terminou gerando aqui um fundo ascendente e rompeu aqui para cima. Seja para cá, seja essa linha de tendência passando por aqui assim, tocando mais candles, rompeu tudo para cima. Um primeiro candle, então tem uma expectativa de poder dar continuidade ao movimento de alta, podendo alcançar ali a média móvel exponencial de 3 períodos do gráfico semanal. O movimento está mais fraco para cima comparado ao que foi a queda, mas nesse momento o viés é de alta,
podendo buscar justamente esses 3,17 que eu acabei de mencionar. Quem está comprado ou está abrindo compra pode colocar o stop abaixo dos 2,53. KLBN11, ativo que gerou também um pivô de alta. Não é um pivô de alta, mas é um rompimento dos topos anteriores que estavam ali dentro de uma tendência de alta e agora ela retoma essa tendência de alta. Ela rompe os topos anteriores, tinha gerado 2 topos no mesmo nível do topo anterior, que é o chamado topo duplo, mas não foi longe para baixo e reverteu completamente. Comprar aqui com stop aqui embaixo, para quem está comprado, beleza, stop lá nos 18,39. Quem está de fora pode usar justamente, como eu falei lá da JBSS3, um gráfico aqui de 105 minutos, gerou correção, fundo ascendente ali para cima da média móvel exponencial 13 períodos, para cima dessa região também, enfim, para algum nível de suporte, 18,92 até a média 18,70, fica mais interessante para se buscar a operação de compra, tentando pegar a continuidade do movimento de subida desse ativo, rumo aos topos anteriores, 3% para cá, sendo mais otimista ali, 4,9% para cá. Por isso que seria interessante uma entrada com stop mais curto, porque o espaço para os topos anteriores não é tão grande assim. Banco do Brasil, agora pegar os ativos que também, assim, esses aqui que eu mencionei, JBSS3, HPV3, KLBN11, foram ativos que romperam a máxima do topo anterior. Agora eu vou falar de ativos que, aqui tá com uma zica, né? Uma zica que eu digo é algum probleminha técnico no Profit, que quando tem em cima de alguns ajustes ele termina dando uma achatada ali no gráfico, dá uns bugs, depois corrige automaticamente. Mas o fato é que, falando dos ativos agora que geraram fundo, o Banco do Brasil chegou a oscilar acima da máxima que no anterior, mas ficou com o candle aqui preto, mas com alta de 0,33. Se conseguir superar de novo os 43,20 na segunda-feira, é uma das alternativas de compra com stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida a favor da tendência de alta deste papel. Depois, ITSA4 também proporcionou fundo, como eu já disse, eu estou mencionando ativos que proporcionaram fundo. Proporcionou fundo, quem está comprado, stop aqui, mas bem protegido, lá na casa dos R$ 8,44, e um stop que seja pelo menos abaixo de um nível de suporte, que é a média móvel 3 períodos, ficaria ali na faixa de R$ 8,50 ou R$ 8,49, para quem está comprado ou está querendo abrir posição. Também tem a opção de comprar ali pivô de alta em Itaúsa. B3SA3 gerou um fundo, mas não é um fundo ascendente, igual Itaúsa, igual BBS3, é um fundo descendente. Ponto positivo é que parou em cima do nível de suporte. Se eu pego ali, olho para o semanal, ó, onde esse fundo foi gerado? Em um nível de suporte ali de fundo anterior, 2 fundos anteriores, esse aqui, aí faz um topo e agora bate aqui junto com a média, então é uma região de suporte importante, ela foi lá e voltou para cima da média, com um candle bom de alta. Então qualquer compra que venha a ser aberta, eu deixaria o stop abaixo dessa mínima, que já estaria de bom tamanho, abaixo dos 11,35, tentando pegar uma retomada da tendência de alta, um enfraquecimento completo da tendência de baixo, ou seja, romper isso aqui para cima. Se a gente pegar aqui as oscilações, estava basicamente assim, ó. Então se ela conseguir fazer isso aqui, melhor ainda. E no decorrer da semana também, pode-se aguardar um gráfico 105 minutos pivô de alta, pode aguardar um retorno do preço fundo ascendente, enfim, são as alternativas aí para monitorar B3SA3. Raio 3 também gerou fundo ascendente, está picotando mais para subir, mas enfim, possibilidade de compra com stop abaixo daqui dessa mínima, tentando pegar algo para cima a favor da tendência de alta do gráfico diário e também do gráfico semanal. VEG3 gerou um baita candle de alta na sexta-feira, uma alta de 1,91%, também um fundo no gráfico diário. Essa aqui, assim como eu já comentei, de JBSS3, lateralizou, pivô de alta pelo gráfico de 105 minutos, ficaria mais para buscar essas operações de compra aí com stop um pouco mais curto, porque o tamanho do candle termina deixando o stop longo, e aí se eu tento projeto para cá, o espaço termina sendo pequeno aí em termos de relação risco-retorno ao tamanho do stop, mais bem protegido para baixo, pelo menos aí dos 40,07, abaixo da média móvel exponencial 13 períodos. Tá? Então seria essa alternativa aí, mas enfim, bom fechamento, o ativo está dentro de uma tendência de alta de curto prazo no gráfico diário. Depois de uma semana bem negativa, ela conseguiu se recuperar lá pelo gráfico semanal, voltar para cima da média. VIVT3 já tinham gerado um fundo, eu já tinha comentado isso aqui no vídeo lá que eu falei, inclusive de JBSS3. Aqui gerou um candle de indefinição, a expectativa é que o próximo candle seja um candle de alta. A expectativa, não é uma garantia, não é uma certeza.
que vai aumentar essa chance? Olhar para um gráfico de 105 minutos, acontecer aqui um fundo ascendente ou pivô de alta, que seria a alternativa de entrada se gerar um fundo ascendente aí no gráfico de 105 minutos na VIVT3 com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário. SUSB3 girou, já falando agora de ativos que proporcionaram fundo, mas tem um cenário ali mais negativo, que é o caso aqui de SUSB3, que a tendência é de baixa em vários prazos operacionais, semanal, diário principalmente, girou um baita engolfo de alta, rompeu aqui 3 máximas anteriores, cria-se uma expectativa de poder mudar essa tendência de baixa. Para mudar, ela precisa romper essa máxima aqui. Primeiro indício positivo, fechar acima de resistência com uma média, que está na faixa dos 40 pila, até os R$ 40,35. Veio para cima dessa região, reforça o cenário mais o viés de alta e abre-se chance principalmente de pegar ou comprar fundo ascendente ou fundo no diário ou no gráfico de 105 minutos. Essa seria a alternativa. Se alguém está comprado, deixa o stop lá embaixo. Pode deixar ou em 37,79 ou nos 37,14 abaixo da mínima de tudo aqui na SUSB3. E mais interessante para as operações de compra, com viés um pouco mais positivo, com indício um pouco maior de força por parte dos compradores, acima aí dos R$40, pelo menos. Seguindo aqui para a IP3 também, que vem dentro de uma tendência de baixa, gerou um grande candle de alta, depois de 2 começando fraco. Mas gerou um candle de alta fechando já para cima da média. Esse aqui sim já conseguiu fechar acima de fundos anteriores e de média, já conseguiu superar algumas resistências, podendo gerar fundo lá no gráfico semanal e caminhar para a média móvel exponencial de 3 períodos, nesse momento nos 39,70. É o ativo que no decorrer da semana proporcionou aqui, ó, lateralizou fundo ascendente, o pivô de alta. Dá para buscar compra aí pelo gráfico de menor periodicidade, gráfico, por exemplo, de 105 minutos. E partindo a ativos que ainda precisam gerar sinal de alta, CEMIG 4, gráfico diário, sinal de alta como um pivô de alta aqui, ó, rompendo tudo. Se vier aqui um pouquinho mais para baixo, gerar o sinal de alta, também daria para arriscar essa compra, mas o ideal seria de pivô de alta no rompimento dos 12,49. Um movimento longo de subida e um processo mais de lateralização aqui que pode romper aí para cima no decorrer dessa próxima semana. Lembrando que o setor elétrico, como eu já disse, é um setor que está bem alinhado aí para cima. É um dos setores que dá para monitorar justamente, que eu comentei, de correção no decorrer do mês de maio para buscar compra. A BEV3 fechou mal ali a semana, a queda ali de 3%. Respeitando ali, olhando para o gráfico mensal aqui, respeitando aqui a média, em termos de fechamento, fechou até em queda de 1,19%, mas em termos de tomar risco num ponto de suporte que pode trazer um processo de subida, faria sentido aqui uma entrada sendo mais agressivo de todos os papéis, sendo mais agressivo aqui, superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo, tentando pegar a recuperação para cima. Tá? Ou seja, é um ponto que ela pode parar sim de cair e gerar um movimento de subida, ou seja, está aqui no terceiro candle no movimento de subida do gráfico mensal. E no gráfico semanal, apesar de ter feito um grande candle de baixa, ela vinha aqui fazendo correção mais lateral aqui, ó. São 4 semanas basicamente, depois que atingiu esse movimento aqui, essa máxima, 4 semanas sem fazer nova máxima e ainda dentro de um grande candle que bateu lá na máxima. Então é forte o candle, mas nada tão relevante, é o que poderia trazer justamente arriscar a compra aqui em ABEV3. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção nesse radar da semana. Espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma. Desejo você um excelente feriado e na terça-feira estaremos juntos novamente. Lembre-se de deixar um like, um joinha, de compartilhar esse radar com seu amigo, com seu familiar, no grupo que você participa. Isto é, se não só esse conteúdo, se o conteúdo aqui do canal é útil para você em termos de aprendizado e também em termos de leitura do mercado. Grande abraço e até mais.